perdão, de erva doce. Erva doce. Parashá Nassô. Quem sabe dizer o que significa Parashá Nassô? A palavra Nassô. Eu já esqueci. Ai, eu também. Eu esqueci. Então o que o texto diz? Esqueci. O Eterno diz a Moisés: levanta os filhos de Gershom. Levanta o censo dos filhos de Gershom. Levanta. Mas o interessante é que pesquisando essa palavra, Nassá, no vocabulário, então ele tem esse significado de levantar, mas levantar e carregar. Suportar o peso daquilo que você levanta. Não é levantar um copo, é levantar algo pesado e transportar. E também tem o sentido de encontrar. Então tem um paradoxo aí. Tem um paradoxo. Peraí, levantar, significa literalmente, é uma palavra usada no literal, no literal, no sentido de realmente pegar um peso e suportar esse peso. Mas o que o texto está dizendo então? Por que o Eterno está falando isso para Moshe? Porque poderia usar outra expressão, como contar o número. Mas por que levantar os filhos de Gershom? Porque os levitas, eles têm uma responsabilidade dentro do acampamento, que é armar e desarmar o acampamento. Não é isso? Mas enquanto eles carregam os seus utensílios, porque eles eram para isso, para carregar os utensílios, o Eterno também carrega o seu povo. Então Moshe, ele entendia o trabalho dos levitas, porque ele mesmo transportava aquele povo com ele. Então todo o peso daquele povo ia com ele. Então levanta aquele que caminha contigo, para que você não tenha que arrastá-lo. Está entendendo? Então assim, esse levantamento, que ele pediu para fazer, não é só um levantamento numérico, para saber quantos números, mas no sentido de mantenha animado, mantenha de pé, seja exemplo dessas pessoas para que elas não caiam. Então, para que aquele que te segue seja firme, você não pode cair também. Então você só pode levantar aquilo que você tem capacidade de suportar. Então, quando o Eterno manda Moshe levantar, o ministério dos levitas, e Gershom era filho de Moshe, o que ele está falando ali? Levanta a moral dessa galera. Não deixe que eles desanimem. Vão vir pancadas, vão vir quedas, virão inimigos, gente de fora querendo te enganar, querendo te destruir, mas fica de pé. Tá entendendo? Fica de pé, porque essa situação de deserto, ela pede muita resiliência da nossa parte. Pede muita resiliência. Então, essa Parashá de Nassô é a segunda Parashá do livro de Bamidbar e é a mais extensa de todas as Parashot, porque ela é específica na função e no ministério dos levitas. Apesar dos levitas serem só uma tribo de Israel, também da mesma forma como Moshe transportava os levitas, carregava e suportava os levitas também carregavam e suportavam todo o peso das tribos. Só que isso numa linguagem espiritual. Cada tribo é responsável pelo seu próprio acampamento, mas as ações de cada um afetavam o ministério dos levitas, porque eles não poderiam entrar no templo sem ser como representantes do povo. Então era o desejo do povo de estar diante do Eterno que colocava o levita naquela condição, de se colocar diante do Criador. Então todo o povo também precisava estar entusiasmado, com essa dimensão espiritual dentro do deserto, nessa dimensão onde existe escassez, onde existe dificuldade, mas aonde existe um milagre constante. Vocês acham mesmo que o povo queria sair do deserto? Ninguém queria sair do deserto. Por quê? Porque ali era só bênção, era milagre, era prosperidade. Está entendendo? Tudo que eles precisavam dentro do deserto. Contudo, o deserto continua sendo um ambiente hostil. Então a providência, ela está onde está o povo.
Você vê que Deus enviava o maná do céu, mas ele não fazia nascer grama da terra. Está entendendo? Ah, olha só aí, vai aparecer um monte de hortaliças e frutas, árvores frutíferas aí. Não, a providência vinha dele, não da terra. Então nós precisamos ter também essa consciência de que nós precisamos estar de pé, firmes, confiantes de que o mundo não tem nada a nos oferecer. O eterno sim, ele é a nossa fonte, ele é o nosso sustento. E inclusive daquilo que nós recebemos do mundo, inclusive daquilo que a gente semeia, que a gente trabalha. Porque se o eterno não te der boca para comer, não adianta ter o que comer. Se o eterno não te der saúde para trabalhar, não adianta ter trabalho. Então a raiz de toda a nossa existência provém do Criador. Aqui é somente o cenário onde o espetáculo acontece, mas não é a causa, é o efeito. Então nós precisamos identificar o eterno como a causa de tudo. Aí a gente vai adquirir uma consciência de que o deserto, na verdade, não é um local de escassez. Entendeu? É um lugar de fartura. Só que de uma fartura que o mundo não consegue suportar. O mundo não carrega, o mundo não pode suportar a glória do Criador. Então ele reserva um pequeno povo, um pequeno lugar, um pequeno espaço, onde ele possa ali revelar da sua dimensão e essa dimensão ser distribuída. Está entendendo? Através dos ensinos, através da tradição, através da mística, através do estudo. Então tudo o que acontece na relação de Deus com Israel é algo íntimo, é de Deus com Israel. Está entendendo? E o que a gente sabe dessa relação? Aquilo que Israel transmite. Mas existe um relacionamento mais íntimo. Por exemplo, eu sei que o Marcílio e a Andréia são um casal, que assim eles se apresentam. O íntimo deles, a forma como eles vivem na sua intimidade, é algo que nós não temos acesso. Está entendendo? Mas eu sei, em qualquer lugar que eu for, que eu ver o Marcílio e a Andréia junto, está ali um casal. Qual é a qualidade de relacionamento desse casal? É algo que só eles sabem, porque está na intimidade. E é assim o relacionamento do Criador com o Eterno. Às vezes o cara olha para a Andréia, acha a Andréia uma mulher muito bonita e o Marcílio feio. O cara cobiça a esposa. Ó, aquela mulher é bonita, esse cara aí não está com nada. E às vezes o contrário também. E aí o que acontece? Esse desejo que vem de fora, ele não é a realidade que está aqui dentro. Só que se essa realidade não for completa, se essa realidade não for verdadeira, aquele desejo que vem de fora consegue atrair um para fora daquela realidade. Ou seja, o relacionamento com o Eterno, ele é um relacionamento que tem que ter a sua principal qualidade na vida íntima. E é por isso que a gente vê muita gente, hoje o cara é Benenoa, o cara sai da igreja e vira Benenoa. Ah, agora eu sou Benenoa. Dá 2 meses, não, agora eu estou no Hare Krishna. Não, agora eu sou da galera que acredita que tudo é feito pelos extraterrestres. E aí passa um tempinho, o cara já está amaldiçoando o povo de Israel. Está entendendo? Já está falando mal da Torá. Por quê? Porque passou por aquilo, mas não passou buscando uma conexão com o Criador. Passou por aquilo buscando prazer imediato, vantagens. Entendeu? Só que ele não entendeu que a situação de deserto, ela precisa, que a função de passar pelo deserto é para que justamente eu me desapegue de qualquer interesse temporal e foque naquilo que realmente é essencial. Entendeu? É dali que vem o maná, dali que vem o sustento. Então toda a experiência de Israel no deserto é uma experiência da alma no mundo. É como a alma se desenvolveu no mundo, o que a alma sente no mundo, o que a alma busca no mundo. Então a gente vai falar um pouco disso hoje. E também, hoje, né, é relacionado com o Shavuot, que é a festa das semanas. Né? 7 semanas depois do Pêssar, né, da travessia do Mar Vermelho, então acontece Shavuot, a contagem do Homer, até a festa das semanas, ou festa dos primeiros frutos. Né? Por quê? Porque festa dos primeiros frutos há 49 dias de deserto, 50 dias de deserto. No deserto não tem fruto. Está entendendo? No deserto não se planta, até porque eles não podiam armar acampamento e fazer plantio.
Então, por que o Eterno falou? Então me ofereçam os seus primeiros frutos. Mas como se aqui não nasce nada? Se o nosso sustento vem do maná, que fruto é esse? Ah, esse fruto é quando você entrar na terra de Israel. Então eu estou te dando isso hoje, no momento em que você não tem nada, para que você entenda que quando tiver, isso tem uma fonte. Está entendendo? Então me ofereçam os seus primeiros frutos, ou seja, dê aquilo que você tem de melhor. Porque se você abre mão daquilo que você tem de precioso, você espera um retorno, né? Por exemplo, eu tenho R$ 1.000 na minha conta do banco. Se eu for comprar algo de R$ 1.000, eu estou dando tudo que eu tenho. O melhor do meu dinheiro, na verdade é o único, eu estou pagando R$ 1.000 por aquilo. Eu não vou abrir mão de R$ 1.000 por algo que não vale aquilo, o retorno. Então no deserto você investe. Entendeu? No deserto você semeia. Ah, mas essa terra é árida. Não importa. Importa que você tenha semente. E você tem uma ordem. Ensinando a semear. E nós temos as mitzvot. Né? Nós, como Birei Noa, nós temos as 7 leis de Noa. Ah, beleza, eu já cumpro as 7 leis de Noa. Eu não pratico idolatria. Hoje a gente vai ver isso aqui. Será? Tá entendendo? Será? Não, porque eu saí da igreja, então eu não sou mais idólatra. Será? Entendeu? A gente já falou aqui sobre como fazer idolatria servindo ao Eterno. E hoje, essa coisa existe ainda. Né? Porque quando a gente falou de Korah, né? Aquilo que ele fez foi uma idolatria. Né? Ou seja, não é a família de Aharão que tem que ser sacerdote. Sou eu. Por quê? Porque todos nós temos a capacidade. Será que temos? Então é um discurso populista, né? Essa coisa do populismo. Não, porque todo mundo é igual. Não é igual. Não é igual. Aí vem o feminismo. Não, porque mulher é igual a homem. Duvido. Você consegue carregar um saco de 150 quilos. A tua mulher, por mais trabalhadeira que seja, ela não tem essa capacidade física. Então não existe igualdade. O que existe é uma equidade. Cada um precisa ser correspondido de acordo com o seu potencial. E às vezes eu não tenho o mesmo potencial que o Walter Sig em trabalhar com internet. Tá entendendo? Se eu sentar ali na frente, deixa eu criar um site aqui, vou fazer uma desordem. Perigoso até perder o computador e colocar um monte de vírus lá dentro. Tá entendendo? Não vou saber fazer, porque o capacitado para isso é ele. Mas ele também não tem a mesma capacidade minha de pegar um papel e um lápis e desenhar. Não é isso? Por quê? Porque é a minha capacidade. Então assim, eu sou o melhor desenhista que você. Eu sou o melhor ser humano que você. De forma alguma. Eu sou melhor naquilo que eu me proponho a fazer. E para isso, para eu entender qual é o meu verdadeiro potencial, eu preciso parar de focar naquilo que é do meu vizinho. Naquilo que é do outro, no que o outro é bom, no que o outro é ruim. Isso não me interessa. Me interessa aonde eu sou bom e naquilo que eu preciso trabalhar. Por quê? Porque eu tenho o meu deserto aqui para semear. Né? A sua semente vai dar fruto para você. Eu preciso plantar as minhas. E se eu ficar julgando e criticando a semente que o outro planta, enquanto eu deixo de plantar, eu estou sendo útil para ele. Então, vamos fazer aqui a gematria. Palavra que nassou. Então nós temos aqui o Nun, que equivale a 50. Não é isso? Isso. O Shin, qual é o valor de Shin? 300. E o Aleph, 301. Então nós temos 351. 3 mais 5, 8. Mais 1, 9. Ué, ainda não é 10. Né? Então o 9 ele é o último dígito. Ele é o último dígito. Porque através do 10, o que existe de novo? É uma repetição. Não é isso? Então é uma repetição. Aí o número ele passa a se repetir. Ele é o fim de ciclo, né? É o fim de um ciclo. Tá entendendo? Mas que ciclo é esse que Nassau está falando? Tá entendendo? É o fim de um ciclo de... Vamos colocar... Um fim de um ciclo que te leva ao entendimento de que você é propriedade de alguém. E agora você tem liberdade. Ou seja, é o fim desse ciclo de escravidão. Porque agora existiu né, a saída física do Egito, mas a saída psíquica, essa é a mais difícil.
Essa é a mais difícil. Então, quando Moshe ele ordena o ofício sacerdotal, ele está determinando ali o quê? Que agora existe uma nova propriedade sobre o povo de Israel. Tem um novo proprietário, tem um novo dono. E esse dono ele tem aqui uma classe sacerdotal que serve como referência do povo para ele e dele para o povo. Ou seja, existe um elo. Então está aqui a nossa constituição. Tanto que a base hoje do judaísmo é a religião. Então existe o judeu religioso, existe o israelense. Às vezes a gente confunde israelense com judeu. Não, o judeu ele pode nascer tanto fora como dentro de Israel. Então existem judeus israelenses que nascem dentro do território de Israel. Mas existem israelenses cristãos, israelenses budistas, israelenses ateus. Está entendendo? Então existe israelense de todo tipo de religião. Não é o fato da pessoa nascer em Israel significa que ela é um judeu. Ah, mas eu sou cristão, mas eu sou filho de mãe e pai judia. Não, você deixou de ser judeu quando você perdeu a religião. Judeu é religião, etnia é hebreu, nacionalidade é israelense. Então são coisas diferentes que ao mesmo tempo podem estar juntas, mas não necessariamente. Eu posso ser judeu e não ser filho de mãe judia, se eu me converter ao judaísmo. Não é isso? Sim. Mas eu também posso ser um hebreu e não ser judeu. Não é isso? Eu também posso ser um israelense sem necessariamente ser judeu ou hebreu. Tem muito, em Israel a maioria. Quem não sabe, a elite econômica de Israel nem é de judeus. Judeus semitas são convertidos europeus. Que compõem o governo, que compõem... É o Erev Rav, que está dentro de Israel. Inclusive, é dos Erev Rav que está surgindo essa demanda aí de atrocidades que a Torá reprova. A Torá reprova o que o governo de Israel está fazendo. Os rabinos reprovam, os sábios reprovam, mas a gente não, porque, não, é Israel pode tudo, porque nós amamos Israel. Israel pode tudo. Nós amamos o Eterno. Nós amamos o Eterno. Então a gente pode aquilo que o Eterno não permite. Se o Eterno fala não faz, e aquele que faz, não, mas ele é meu rabino. Não, mas eu amo ele. Mas é minha esposa, é meu marido, é meu filho. Ou seja, idolatria, né? Idolatria. Eu estou colocando algo acima do Criador. E isso é um risco. Porque quando eu defendo um crime em nome do Criador, que diferença eu estou tendo de um cristão inquisitor? Que moral eu vou ter para falar da covardia do nazismo? Porque quando é o meu lado fazendo a mesma coisa é certo, quando é o lado do outro é errado. Não, cara, a gente tem que ter essa percepção de que o Estado é político, é econômico, o povo é religioso. Então quando eu amo Israel, eu preciso, por exemplo, na época do rei Manassé, era um rei idólatra, um rei matador. Quer dizer então que se eu vivesse naquela época, eu teria que ser a favor do rei genocida, que matou o próprio neto cerrado ao meio, o profeta Isaías. Por quê? Porque ele é o rei do povo de Deus. Então eu preciso reverenciá-lo, eu preciso amá-lo. Crio aí uma idolatria. Crio um mediador. Netanyahu, aquela galera, eles não são mediadores entre Deus e os homens. São políticos que chegaram no poder e querem se manter no poder. Vão fazer coisas boas quando lhes convém fazer. Vão fazer coisas ruins quando for conveniente fazer. Eles não têm temor do Criador. Eles têm temor pelo poder. E não é fulano lá, é todo governante. Todos os governantes do mundo, eles querem se perpetuar no poder. Está entendendo? Não existe outro objetivo. Quando tiver que ser bom, eles vão ser bons. Se isso for interessante ao projeto de poder. Se tiverem que cometer bizarrices e atrocidades, vão cometer. Se for conveniente ao poder. Está entendendo? Então, nós não. Nós estamos em uma dimensão não política, religiosa ou econômica. Nós estamos em uma dimensão espiritual, de interioridade. Nós buscamos a conexão com o Eterno através dos nossos próprios atos e do nosso próprio desenvolvimento de consciência. Eu não posso ficar me amparando e justificando a consciência do outro, porque eu preciso lidar com a minha.
A minha é que precisa de trabalho. E a minha eu sei que posso mudar. Mas eu não posso mudar a consciência do Eduardo. Não posso mudar a consciência do seu Hélio. Cada um tem o seu nível de consciência e esse trabalho é interno. O que vai direcionar se é um trabalho positivo ou negativo? O que eu estou fazendo é a repercussão dessa consciência no nosso coletivo. O que isso vai trazer de bom para a minha comunidade, para a minha família, para o meu trabalho? Ou seja, o que adquirir essa consciência vai promover de bom no mundo? Não, vai promover mais tranquilidade, mais paz de espírito, mais prosperidade, enfim. Vai promover coisas boas, então eu sei que isso provém do Criador. Ah, mas então se for coisas ruins, então não provém do Criador? Mas você não falou que tudo provém do Criador? Sim, tudo provém do Criador. Mas existe aquilo que provém do Criador para te levantar. E existe aquilo que provém do Criador para te derrubar. Então, que condição você está? Se está prostrado, se levante. Se está de pé, se abaixa. Seja humilde. Porque a gente tem essa tendência também. Quando tudo está ruim, a gente fica mais espiritual, né? Não é isso? Quando a coisa está preta, a gente fica mais espiritualizado e tal. Mas quando a coisa está andando, aí a gente fica mais moderninho. Esquece até de Deus. A gente fica mais moderninho. Aí a gente já quer um Xbox, né? Samantha vai comprar para mim um Xbox, né? Então a gente já quer um Xbox. A gente já quer um carro top. Por quê? Porque a gente agora tem recurso. E o recurso, ele te dá acesso às coisas materiais. Então é natural que porque você tem recurso. Pô, o Eduardo pode comprar uma BMW. Por que ele vai se contentar com um Fusquinha? Sabendo que ele quer uma BMW, ele pode. Nada vai impedir ele disso. Mas aí também existe o risco de que, pô, se eu posso ter uma, eu posso ter duas, e se eu posso ter três, e se eu posso ter mais? E aí, quero sempre mais, e quero sempre mais. E esse querer mais vai te deixando cada vez mais insatisfeito. Por quê? Porque você deixa de olhar aquilo que tem, para sempre estar correndo atrás do que não tem. Então já é um vício. Agora, se eu sempre me contentar com aquilo que eu tenho, receber aquilo que vem de novo e atribuir isso ao Criador, eu vou me ocupar tendo zelo e mantendo aquilo que me foi dado, ao invés de ficar me encantando com aquilo que está lá fora. Então eu tenho que honrar o que o Eterno me deu e não aquilo que o meu ego deseja, porque o meu ego, ele está sempre querendo tudo, mas a minha alma, ela tem contemplação, né? A alma divina, ela tem essa contemplação, ela busca, ela contempla, ela gosta, tá entendendo? Então esse dígito 9, ele traz essa ideia de que aqui o ser humano, ele é perfeito, ele é completo, mas ele ainda não é o Eterno, porque o Eterno é 10, tá entendendo? Ele ainda é homem, mas pelo menos foi levantado. E aí, duas palavras que eu pesquisei, na verdade são bastante, tem muita palavra com o mesmo valor numérico, mas eu selecionei essas duas aqui. Quem pode ler pra gente? Ô, Rodrigo. Lê Gênesis 2:23. Pode falar. Interessante que esse número 9 aí, ele vira 6 para o número do homem. Ah, quando ele vira, né? Pois é. 6 é o homem na sua condição normal. 9 é o homem já no seu processo espiritual. É o homem em transcendência. Você vê que... É o homem em pé. Foi? Homem em pé. Exatamente, porque o homem, o sentido natural do homem é um sentido invertido. Por isso que o 6 e o 9 são o mesmo símbolo. Mas, né, aqui no Ocidente, são o mesmo símbolo, mas mudam de posição. Por quê? Porque o 6 é o homem na sua configuração natural, que é do quê? De invertido. O 9 já é o homem na sua plenitude espiritual. Por isso que ele está de pé. Entendeu? Então ele levanta, se coloca de pé, mas se mantém de pé. Por quê? Porque na verdade nós a vida toda vivemos invertidos. Vivemos prostrados. Você lembra daquela série que tinha o mundo invertido? A nossa visão é invertida também. Exatamente, tudo é invertido na gente. Então a gente precisa entender que às vezes o que a gente chama de mal acaba sendo bom. No caso do chinês ou japonês, aquele emblema, aquele coisa dele, o 6 e o 9, e se une
aquela Yang. coisa Ah, do o Yin sentido. Yang, o Yin Yang. Mas sim, mas é nesse sentido do homem. Ah, sim, o Yin Yang eu não sei se ele tem. O Yin Yang ele não tem essa ideia do 9 e do 6. Sim, mas é uma coisa que. Sim, ele é esse fluxo contínuo entre bem e mal, um buscando o outro o tempo todo. Porque o bem ele está sempre procurando algo para corrigir. E o mal está sempre procurando algo para estragar. Então os dois eles vivem sempre nessa busca um pelo Aquela outro. guerra, então, E naquilo que a gente entende como mal também tem uma porção do bem. Então é aquela guerra do Yetzirah com. É que assim, não é uma guerra na verdade, né? Não é uma guerra. É uma... É igual acontece a eleição aqui no Brasil. Né? Vem Lula e Bolsonaro. Para mim, os dois é ruim. Para mim, os dois é ruim. Mas se eu tenho que votar, eu voto naquele que mais me agrada. Não é isso? Não é porque, não, esse cara é Deus, o outro é o diabo. Não, os dois são carrapatos do diabo. Tá? Mas eu preciso ver qual dos dois me atrai mais. Então, entre as opções, eu fico com... Não tem o melhor, então eu vou para aquilo que é menos pior. O que agrada mais na recepção, né? Eu vou naquilo que é menos pior. Então quem é que me induz a essa escolha de ir no menos pior? Ora, é a minha Yetzirah Tov. Eu estou procurando algo melhor, algo bom, tá entendendo? Ainda que as opções não sejam boas, a minha intenção é. A minha intenção é boa. Agora eu preciso saber qual é verdadeiramente a minha intenção antes de votar, antes de promover essa ação. Porque às vezes algo aparece como uma boa intenção, mas só no discurso. Entendeu? E a intenção é algo que está lá dentro. Entendeu? Então assim, a Yetzirah e a Yetzirah Tov não são inimigas. Elas são discordantes. Elas são discordantes. Então a Yetzirah Tov ela precisa convencer a Yetzirah a promover aquela ação, porque a maioria das nossas ações são promovidas pela nossa Yetzirah. Sem o interesse de receber, a gente não faz nada. Então não é errado querer receber, errado é querer só receber. Isso que é interessante, né? Que a maioria das nossas ações é promovida pela Yetzirah. Faz sentido. Tudo. A gente procria, né? A gente come. Lê aí pra gente, Gênesis 2:23. E o homem disse: esta aqui é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada de mulher, Isha, porque do homem Ish foi tomada. Isso aí. Meish. A palavra usada aí, porque do homem foi tomada, esse do homem, a palavra usada é meish. Então tem aqui 40, 41, 10, 51, 351, o mesmo valor de nassô. Então meish é do homem, aquilo que é próprio. O do é o que na regra de gramática portuguesa? Do, da, de, preposição. Então nós temos aqui o men como uma preposição e a palavra ish, do homem. Ou seja, o levantar de quem? Do homem. Então levanta, esse levantar do homem, ele traz a ideia de quê? De que eu preciso me levantar por mim mesmo. Sabe aquela coisa? Eu estou assim, assado, mas Deus vai enviar. Deus vai enviar. Não, Deus vai me fazer por mim. A vida vai passando. Aí a pessoa vai na igreja e vem lá, assim Deus te diz, eis que eu vou, eis que eu vou, eis que te digo que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. A pessoa fica, opa, e fica lá esperando e entrando, saindo. E aí, daqui a 20 anos, quando acontece alguma coisa, ela, né, que faça lembrar daquilo, Deus me prometeu isso há 20 anos atrás. Entendeu? Então, assim, aí isso alimenta a fé dela. Por quê? Porque Deus falou lá atrás. Entendeu? Não, às vezes pode ser um ano. Porque assim, o acaso, o que é acaso e providência? É o que o Eduardo estava explicando aqui pra gente. Vamos supor, você ganhou na Mega Sena. Isso é acaso ou providência divina?
Não, providência divina. É? É claro, você ganhou na Mega Sena. Você ganhou na Mega Sena. Isso vai mudar a sua vida. Mas tu vai jogar, pô, tu vai arriscar. Não, mas é aí que tá. Quem é que decide o que acontece na tua vida? É o eterno ou é o acaso? Eterno. O eterno. Então assim, por acaso você jogou. Porque você poderia não ter jogado. Mas você ganhou. Então a sua ação, ela pode partir do acaso. Mas aquilo que acontece contigo é providência divina. Então, por exemplo, o Eterno ele falou para o Zé das Couve não entrar no negócio de pirâmide. Aí o Zé das Couve vai lá e entra no negócio de pirâmide. Só que o Eterno falou. Então qual foi a providência do Eterno? Veio da ação do homem ou veio dele? Veio do Criador? Veio do Criador, não veio? Mas a orientação veio do Criador. E a ação de entrar? Foi do homem. Aí o homem ele vai atribuir que ele entrou porque o Criador mandou? Não, ele entrou pelo acaso. Por quê? Porque ele viu as opções, achou aquilo atraente, então ele entrou. Ele entrou. Isso foi acaso. Isso foi acaso. Tá entendendo? Uma decisão tua, algo que parte de você. Mas aí vai lá e a pirâmide quebra, o cara perde tudo. Ele vai poder atribuir ao Criador? Claro que não. Claro que vai. Óbvio. Não, aí já é providência divina. É óbvio que ia quebrar, porque o Criador falou para não entrar. Por que o Criador falou que não entrar? Não entra que eu vou quebrar, e se estiver lá dentro tu vai rodar também. Tá entendendo? Não entra. Aí você vai e entra, aí a coisa quebra. O Criador agiu. Não estava avisado. Ah, tá entendendo? Então assim, isso é providência de Deus na sua vida. Quando você cumpre um propósito do Criador, você vai receber a recompensa. Quando você descumpre, você recebe a queda. Por isso que existe vida e maldição. Isso é livre-arbítrio, né? Eis que coloca em seu caminho bênção e maldição, vida e morte. Se andares pelos meus mandamentos, terás o quê? Vida, bênção. Se não andares nos meus mandamentos, Dupla morte. aí o cara não anda nos mandamentos, vem a queda, vem o tropeço. Quem promoveu a queda? O próprio Criador. Aí depois, Tá entendendo? culpa Isso é Deus. providência. Depois culpa Deus. Não, tá entendendo? Não, culpa a Deus ou ainda culpa o diabo. Também. Coitado, não tem nada a ver com o negócio. Tá entendendo? Então assim, esse levantar tem que ser um levantar que tem que partir de você. Eu não posso ficar falando que o Eterno vai me levantar. Não, eu preciso me levantar e eu preciso promover ações que me direcionem para aquilo que o Eterno quer de mim. Fazer a sua parte, né? Entendeu? Fazer a minha parte. Para quê? Para que a minha caminhada também me acarrete méritos. E o mérito é a nossa verdadeira missão aqui. Hoje mesmo eu estava explicando para a Samanta lá em casa como é que acontece. Então eu tenho aqui o Criador. Eu sou o Criador, né? Assim, figurativamente. E isso é Adão. Aí eu crio um vaso, receptor, onde eu dou. Então tá aqui, né? Com a mão direita, eu crio Adão, né? E aí eu coloco ele aqui na minha mão esquerda, que configura a Eva, que é o desejo de receber, o meu desejo de doar, dou ouvido a Adão. E agora eu tenho Eva aqui, que é o desejo de receber. E aí então o homem ele recebe prazer e gozo infinito. Nada falta ao homem, tudo é pleno e perfeito. E ele está aqui na mão do Eterno, sendo sustentado pelo Eterno. Mas aí acontece uma coisa no homem chamada o pão da vergonha. O que é o pão da vergonha? É uma consciência de que, Pai, o Senhor me dá tudo. O Senhor me satisfaz, o Senhor me alimenta, o Senhor me cobre, o Senhor me dá graça, eu sou muito feliz. Mas não há nada que eu possa te dar em troca disso. Porque tudo que eu tenho é o Senhor que me dá. Então eu estou envergonhado porque eu não faço nada para merecer. Eu não tenho mérito para ter isso que o Senhor tem. Aí entra o que a Torá fala da queda. Né? Porque os cristãos falam, Adão pecou. Adão, cara, relaxa. A gente tem que entender que nada acontece sem que seja da vontade do Criador. Mas nada em relação ao homem. Então, é aí que está. Aí o Adão fala, Pai, eu quero retribuir o seu amor por mim. Eu não tenho nada para te dar. Então, o que eu tenho? O que é que eu posso fazer?
para retribuir? É um trabalho. Eu preciso trabalhar. Mas como que eu vou trabalhar em um mundo onde não precisa de nada? Então retira todos os excessos. E, não vou derrubar o chão porque vai assustar, né? Mas assim, me derruba e me quebra. Aí o Eterno então derruba Adão, Adão quebra e se estilhaça. Se estilhaça em vários pedaços. E agora, cada partícula do vaso é um vaso. Está entendendo? E qual é o trabalho desse vaso agora? Se recompor. Se recompor. Então cada um de nós é uma centelha de alma que está em busca da sua recomposição. Adão se decompôs por amor do Criador, não é por desobediência, porque ele queria angariar méritos para merecer tudo aquilo, só que ele não tinha com quem compartilhar. Então agora ele se fragmentou e somos nós. Poxa, que visão totalmente Cada um diferente. é uma centelha de uma alma e que compõe toda a existência. Então, qual é o meu trabalho? É parar de me perceber como um caco isolado, que é o ego, o indivíduo, e ter uma consciência de que eu sou uma parte do outro, e que eu e o outro somos uma parte do outro, e que nós todos somos parte de uma única, de um único indivíduo, de um único ser, que é Adão. Que é Adão. Então todos nós aqui somos centelhas divinas, né, espalhadas pelo mundo, buscando o quê? Se reencontrar. Então por isso que a vida em comunidade não existe espiritualidade isolada, não existe a espiritualidade do ermitão, existe o isolamento existencial. Porque o monge budista ele vai lá para o alto da montanha, fica lá meditando, e não vamos falar que o cara não alcança uma iluminação, ele alcança a iluminação dele. Toda religião tem esse caminho de iluminação, mas a ideia é que no judaísmo, a ideia do judaísmo é para que, tipo assim, de que vale uma lâmpada acesa se não há olhos procurando luz? Então não adianta você se acender para você mesmo, você precisa também ser fonte de luz para quem está ao seu redor, entendeu? Então assim, todos os lugares existe a possibilidade de você se iluminar espiritualmente, todas as religiões, todas as culturas, mas o que a Torá deseja é que a sua iluminação seja também uma fonte de luminosidade na vida do outro, entendeu? Na vida da sua comunidade. Então você precisa ter a sua consciência de que todas as suas ações, né, principalmente eu, Eduardo, o seu Hélito, o José, Marcílio, você, o Valdecir, homens, né, principalmente homens, eles precisam entender o quê? Todas as minhas ações, todas as minhas atitudes repercutem na vida da minha família. As decisões que eu tomo envolvem, eu não as tomo por mim, eu tomo pensando sempre na minha família. Se eu pensar algo só pensando em mim, na minha própria satisfação, eu não estou fazendo o meu trabalho espiritual. Eu não estou buscando a minha elevação espiritual. Por quê? Porque eu ainda quero sentir a segurança de saciar os interesses do meu ego e da minha vaidade. Eu quero me envolver com aquilo que me dá prazer. Ainda quando não dá prazer para minha esposa, não dá prazer para o meu filho, não dá prazer para minha família, mas se isso me dá prazer, então, respeita, o que eu falei, cara? Você tem o resto do apartamento inteiro, essa salinha aqui é o meu canto, tá entendendo? Aqui eu que mando, nesse espacinho aqui, você não pode interferir. Mas espera aí, se eu preciso de um espaço ainda que mínimo para manter o meu individualismo, é porque eu realmente não estou conectado. Está entendendo? Não existe uma conexão real. Só que isso não quer dizer que eu estou errado. Porque eu preciso me solidificar como indivíduo. Eu preciso do meu espaço como indivíduo. Mas tem que ser um espaço mínimo, que só possa permitir dentro desse espaço aquilo que vai me fazer melhor para o coletivo. Então eu tenho que trabalhar o meu indivíduo. Eu preciso de um espaço para isso. Mas o trabalho realizado aqui individualmente no meu deserto interior, né, onde eu estou me levantando, né, ele precisa repercutir para minha família, para minha comunidade, para minha sociedade, para o meu trabalho, ou seja, em todos os meios sociais
aonde eu vivo de forma social, porque nós somos três pessoas, né? Existe o Valtecir familiar, né? O pessoal, o Valtecir pessoal, que é o Valtecir que só ele e a família dele conhece. O Valtecir social, que é esse Valtecir que está aqui, no meio de nós, socializando. E o Valtecir profissional. Então, se eu estou com um problema no trabalho, tá, estou trabalhando, então o meu ser pessoal, ele é condicionado ao meu ambiente de trabalho. Aí eu levei lá um esculacho lá do meu patrão, levei uma represália, enfim, aconteceu algo lá que me deixou muito chateado. Aí eu pego esse problema e levo para dentro da minha casa. Pô, me esculacharam no trabalho hoje, eu fui envergonhado por alguma situação que aconteceu, então agora eu vou descontar em alguém, vou levar e estou nervoso, vou descontar em cima da minha mulher. Aí, ou seja, aquele problema que eu consegui lá no meu trabalho, agora se tornou um problema dentro da minha casa. Não é isso? Só que aí eu estou indo na rua, estou chateado, estou mal-humorado, aí eu vou entrar no ônibus, aí vem um cara e fura a fila. Aí eu já pego e já parto para agressão. O cara já começa a xingar, ou seja, já virou um problema também no meu meio social. Então, como que eu faço para lidar com essa relação? Compreender que essas três pessoas, apesar de serem o mesmo indivíduo, elas se manifestam em três espaços diferentes. Então, o problema do trabalho eu deixo no trabalho. A partir do momento que eu coloco o pé fora do trabalho, o profissional está dormindo. Só vai voltar amanhã. O que eu resolvi hoje, eu resolvi. Agora eu estou na minha vida social. Na minha vida social eu preciso focar na rua. Porque eu estou fora de casa, estou numa situação em que estou exposto a perigos. Está entendendo? Então eu preciso saber que ônibus eu vou pegar, então eu vou focar no mundo ao meu redor. Esse é o ser social. Não dá para andar na rua pensando em problema de trabalho e problema de casa. Você tem que estar alerta, né? Porque você não conhece as pessoas que estão ali. Então você está andando e você está seguindo a sua rota. Na hora que você chega em casa, aí entra o ser pessoal. Aí é você e a sua esposa e a sua família lidando com as coisas relativas à sua família. E ali você tem os seus próprios problemas para resolver. Tá entendendo? Ali você tem situações de relacionamento. Ah, não, é que eu não te procuro mais, é porque a gente não está conversando, a gente não está se dando bem, porque eu estou com um problema de trabalho. Tá entendendo? Então assim, eu estou tentando resolver o problema de um, criando um outro problema. Então é setorizar a vida, entender que cada ambiente tem a sua própria necessidade. Qual é a demanda do meu trabalho? É uma demanda profissional. Qual é a minha demanda em casa? É uma demanda pessoal. Então não interessa se eu estou com um problema em casa, não interessa se eu estou com um problema com meu filho, interessa que no meu trabalho eu vou em busca de quê? Recurso. Do qual? De solução. Tá entendendo? Não é que o dinheiro vai resolver os seus problemas familiares, mas ele vai te dar recurso para que você continue mantendo a sua rotina familiar. Então um lugar tem que ter, a relação entre esses ambientes tem que ser uma relação de harmonia. Eu tenho que chegar no meu trabalho feliz por saber que com o meu sustento ali eu vou chegar em casa, vou ter comida, vou ter minha televisãozinha, vou ter meus livrinhos, vou ter meu espaço, né? Em casa, no trabalho eu sou um jumento, na minha casa eu sou um rei, não é? Por quê? Porque eu sou um jumento lá eu estou lá para isso, para servir, para trabalhar, para produzir. Não estou preocupado se o patrão está sorrindo para mim, não, eu estou preocupado se vai chegar no dia de pagamento e ele vai me pagar. Por quê? Porque aonde eu mando mesmo, aonde eu sou o cara, é dentro do meu espaço, dentro do meu ambiente. Eu preciso saber ser submisso aqui para poder ter autoridade aqui. Não é assim que funciona? Então muitas vezes a gente quer ser no trabalho, ter a mesma autoridade que eu tenho em casa. Você vê gente brigando no trabalho, imagina o inferno da esposa. Se o cara briga no trabalho, mano, com os outros, imagina o que faz em casa. Tá entendendo? E se no trabalho o cara não tem a capacidade de varrer o chão, imagina o que faz em casa. Tá entendendo? Então assim, tudo reflete uma coisa na outra, mas são setores em que eu preciso saber diferenciar. Qual é a minha linha de comportamento ali? Então esse é o levantar do homem, é você se levantar, quem está de pé, ver as coisas por um horizonte mais amplo. Tá entendendo? E aí outra palavra que tem o mesmo valor numérico é micrato. Lê pra gente aí, Valdecir. Êxodo 5:3. Trecho. Isso.
E disseram: o Deus dos Hebreus nos apareceu. Iremos, rogo, por um caminho de 3 dias no deserto, e faremos sacrifícios para o Eterno, nosso Deus. Quiçá nos castigue com mortandade ou com espada. E aí está falando, o Deus Dos Hebreus. nos apareceu. Isso. Nos apareceu. Só que a palavra usada aí é mikra. Qual é o último livro que a gente leu? Vaikra. O que significa Vaikra? No deserto. Não, Vaikra não. E chamou. E chamou, isso é. E chamou. Então a palavra usada aí é mikra. Significa. Lê de novo aí. Apareceu. E apareceu. Então, aí ó, Apareceu. exatamente, aí apareceu. Só que como a palavra é mikra, uma tradução mais correta aí seria e nos chamou. O Eterno nos chamou para sacrificar no deserto. Mas uma outra aplicação, uma outra tradução que se encaixa aqui é encontrou. O Eterno nos encontrou. Porque quando o Eterno encontra, ele chama. Está entendendo? Então, você vê que são várias possibilidades de tradução, mas o sentido é um só. Né? Aí está escrito. Nos apresentou. É isso? Não, apareceu. Desapareceu. Nos apareceu. Não é isso? Mas a palavra hebraica não é para apareceu aí. Mas o contexto é o mesmo. Entendeu? Então é nos apareceu, nos chamou, nos encontrou. Está entendendo? Então, resumindo aqui a paraxá para a gente poder entrar um pouco em Shavuot. Resumindo aqui a questão de Nassô. O levantar do homem é um encontro com Deus. Quando você se levanta e quando você está de pé, aquilo que ele falou para o profeta na prisão, põe-te em pé e falarei contigo. Está entendendo? Então, quando você se levanta, não quando você se prostra. Você vê que no judaísmo não tem essa ideia de orar prostrado. Você ora de pé, Amidá. Rodrigo, mas diz que orar por rosto no chão é idolatria, né? Não é que é idolatria, ela é um ato de luto. Não, de joelho. Não, assim, se você estiver uma súplica de luto, de arrependimento, tudo bem você se ajoelhar. Pode se ajoelhar, você pode colocar a cara no chão, por quê? Porque o sentido é de se auto-humilhar. Não é que seja errado. Idolatria é orar para outros deuses. Tá entendendo? Orar para aquilo que não é o eterno. Agora, tipo assim, para você falar com o Criador, você se rebaixa. Você se rebaixa. Porque o Criador não tem papo com o ego. Tá entendendo? Eu tinha uma oração que todo mundo fazia deitado. Sim, o Salmo 51, por exemplo, quando o Davi escreveu o Salmo 51, ele escreveu deitado. Escreveu deitado de bruço com a cara no chão. Que é o sentido do homem se diminuir diante do Criador. Agora, para ouvir a voz do Criador, você faz o quê? Fica de pé. Então, quando... Levanta-te para falar. Exatamente. Então, assim, quando um rei entra no salão, ou quando um presidente, por exemplo, ele entra no ambiente, o que as pessoas estão sentadas, de repente entra o Lula aqui, que é o presidente. Gostando ou não, ele é o presidente. Qual é o ato de reverência? Todos se levantam. Está entendendo? Então, quando entra uma autoridade, todos se levantam. Por quê? Porque quando você continua prostrado diante da autoridade, você está dizendo para aquela autoridade que ela não significa nada para você. Aí, então, a presença da autoridade faz com que todos se levantem. Quando a autoridade te chama quando ele te convoca, aí você se ajoelha. Mas para você falar com ele, não para ele falar contigo. Está entendendo? Então, assim, esse levantar do homem é um encontro com Deus. Você não vai encontrar Deus prostrado. Deus vai te encontrar prostrado. Está entendendo? Você pode estar prostrado, ele vai te encontrar. Mas o teu encontro com ele depende de uma ação tua. Então o Eterno, ele pode te levantar. Meu irmão está prostrado, meu filho está prostrado, está sofrendo. Deixa eu levantar, vou recompor ele. Já está recomposto? Ok, agora você tem que se manter de pé para continuar o teu trabalho. Porque essa é a função. Então a alma de Adão, ela vai se recompondo através do trabalho. Então quem são as almas?
né? Quem são esses fragmentos de almas que já estão se conectando? São as almas que deram início ao seu trabalho espiritual, ao seu trabalho de rezar, de fazer o seu serviço, de se dedicar ao outro, de buscar o interesse sempre do coletivo e pensar naquilo que é melhor para o mundo e não somente melhor para si. Não é um trabalho fácil, mas é um trabalho necessário. Está entendendo? Porque é um trabalho que vai te encaixar com outras peças, com outros cacos, até que o vaso se recomponha completamente. Ah, mas você não é responsável por reconstituir o vaso. Ok, mas se você faltar, o vaso nunca vai ser completo. Então faz a tua parte, deixa que o outro faz a dele. O Eterno é quem vai fazer, o Eterno é quem vai realizar o trabalho, na verdade. Né? Nós damos somente o corpo. Nosso é o corpo, mas a alma, ela é uma própria porção do Criador. Então a alma deseja fazer o trabalho. E aí, então, o levantar do homem é o encontro com o Criador. Tá? E aí a gente entra na questão de Shavuot. Né? Vamos tentar ser rápido aqui na questão de Shavuot. Shavuot é o quê? Semana. A festa das semanas. Também tem Hag Bikurim, né? Que é a festa das primícias. Shavuot. Mas o que celebra de fato a festa de Shavuot? A entrega da Torá. A entrega da Torá. A missão tem que ser Torá. Então é a festa da entrega da Torá, não é isso? Mas não é Serra Torá também? Torá, missão. Oi? Serra Torá também. Simchat Torá é o encerramento da leitura do ciclo. encerramento. É o encerramento, quando eu encerro o ciclo de leitura É a da alegria Torá. da Torá. É a alegria da Torá, porque eu encerrei o ciclo, tá entendendo? Mas a entrega da Torá no Monte Shavuot. Sinai, ela é celebrada em Shavuot. Por quê? Porque são 7 semanas desde Pissa. Por isso que tem a contagem do Homer, né? Então, Homer, a primeira semana você vai fazer toda a retificação de toda a árvore da vida dentro da esfera de Hesed. Ou seja, o primeiro dia, Hesed de Hesed, bondade de bondade. Segundo dia, Gevurah de Hesed. Terceiro dia, Tiferet de Hesed. Ou seja, você vai canalizar a força dessas luzes para dentro de Hesed. Aí, segunda semana eu já entro em Gevurah. Aí, Hesed de Gevurah. Aí, Gevurah de Gevurah. Depois, Tiferet de Gevurah. Netzah de Gevurah. Od de Gevurah. Yesod de Gevurah. Malhut de Gevurah. Completei esse ciclo. Trouxe essas luzes. Compreendi todas essas sefirot. A partir dessa, então, eu venho para Tiferet. Aí, Tiferet. Hesed de Tiferet. Gevurah de Tiferet. Tiferet de Tiferet. Ou seja, cada dia da contagem do Homer é uma canalização de uma sefirá para dentro de outra. Tá ligado com o outro, né? É quando eu compreendo a sefirote pela ótica das próprias sefirotes, não pelo que eu acho delas. Então eu preciso pensar, por exemplo, no segundo dia, no primeiro dia, eu pensei Hesed, eu pensei sobre a bondade de Deus, pelo ponto de vista da bondade de Deus. Por que Deus é bom? Né? Por que Deus é bom? E depois de eu entender por que Deus é bom, eu preciso entender qual é o propósito da sua bondade para comigo. Ou seja, eu vou trabalhar sempre, buscar compreender a bondade para responder à bondade. E agora eu vou para o segundo dia. E aí dentro de Hesed eu vou ter a luz de Gevurah. Aí pela ótica da bondade, por que Deus é justo? Qual é a bondade de Deus na justiça de Deus? Está entendendo? E depois, qual é a bondade de Deus naquilo que é belo? No equilíbrio, na moderação, na disciplina. Qual é a bondade de Deus na vitória? Qual é a bondade de Deus no esplendor, na humildade? Qual é a bondade de Deus nos fundamentos que regem a minha vida? Qual é a bondade de Deus na minha vida? E aí eu vou cumprindo esses ciclos, e aí completando essa é a retificação do nosso mundo emocional. E é o que nos prepara e nos condiciona para então receber a Torá. Lembra que a gente falou no Bernardo Sinai sobre escalar a montanha do ódio? Então isso significa colocar essas reflexões de uma maneira que eu vá evoluindo a partir
nessas reflexões, né? Então, a palavra Shavuot, que significa semanas, o valor numérico dela é qual? Então nós temos aqui o 300, né? Shin 300, o Beit 2, o Vav 6, o Ain 70, e o Ain 70, e o Vav 6 e o Tav 400. Então nós temos aqui 400, 300, certo? 302 mais 12, 314. 784. 784, isso aí. 784. Agora olha que interessante, né? Porque a principal leitura que se faz dentro de Shavuot são os 10 mandamentos. E qual é o dígito comum aqui? 9. Então, 7 mais 8, 15 mais 4, 19. O mesmo 9, só que com um acréscimo de 10. Por quê? Porque o que levanta o homem? Qual é o método que o eterno Deus para que o homem se levante, né, para que o homem se complete e para que o homem o encontre? Os 10 mandamentos. Então, quando eu acrescento os 10 mandamentos a essa percepção de que eu, por ser completo, você vê que mais um eu viro Deus, né? Não é isso? Mais um eu sou o Yud, não, mas eu parei no 9. Então aqui eu tenho 9 mais a Sefirot, porque Deus é completo. Está entendendo? Então eu tenho aqui a minha insuficiência para alcançar o 10, mas agora somado ao 10 que já se alcançou. Aquilo que já completou a sua plenitude. Ou seja, aqui é o homem e o Criador. O homem na sua imperfeição e o Criador o suprindo. Está entendendo? Então isso é Shavuot, é a força dos 10 mandamentos. E como entender os 10 mandamentos por essa ótica? Porque na verdade a Sefirot, os mandamentos na verdade são feixes de luz que partem das próprias Sefirot. Então cada Sefirá tem um vínculo com o mandamento. Está entendendo? Ela representa um mandamento. Por exemplo, qual é o primeiro mandamento? É pela ótica de Rambam. Todas as coisas. Oi? Não. Ué. Não. O primeiro mandamento é amar. Eu sou o Senhor teu Deus, não Ah, é. terás outros deuses diante de mim. E aí Rambam ele vai chamar isso de saber Deus. Saber que há Eu sou Deus. eterno. Está entendendo? É a consciência de que existe um Deus. Isso é Keter. Só que saber não é Hormá, que é a sabedoria. Então você vê que Keter, ele acaba sendo muito distante. Mas eu sei que há um só Deus. Por quê? Porque Keter me convida a trabalhar essa consciência em Hormá. Então eu sei que há um só Deus. E isso me traz a sabedoria. E agora que eu adquiri a sabedoria através dessa consciência de que existe um só Criador, eu vou então para o segundo mandamento. Qual é o segundo mandamento? Amar teu próximo como a ti mesmo. Não ter ídolos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagens de escultura. Não se postarás a eles, nem a eles servirás. Então é não praticar a idolatria. Opa, se eu sei que existe só um só Deus, qual é a forma que eu tenho de expressar essa sabedoria? Não praticando idolatria. Não é isso? E aí, não faço idolatria. Não faço imagens. Isso é sabedoria. E agora, isso me convida para uma terceira dimensão. Que é Biná. Biná é o quê? Entendimento. E qual é o mandamento que está relacionado a Biná? Não invocar Deus em vão. Ou seja, não proclamar o santo nome do Eterno em vão. Então é não blasfemar. Se eu entendo que existe somente um Deus e que eu não posso servir outros, eu também preciso entender que eu não posso difamar esse Deus. Eu não posso proferir palavras que vão contra tudo aquilo que o Eterno deseja de mim. Está entendendo? Não blasfemar, não invocar o nome do Eterno em vão. E aí entra a segunda. Qual é a segunda não? Desculpa, a quarta. A quarta relacionado a Hesed, que significa a bondade do Criador. Qual é o mandamento? Shabbat. Isso aí. E aí depois vem Gevurah. Gevurah. Qual é a Gevurah? É justiça, severidade, temor.
Qual é o mandamento de Gevurah? Honrar pai e mãe. Porque pai e mãe são símbolos de instrução, símbolos de condicionamento. Então aquele que honra seu pai e sua mãe preserva a sabedoria, preserva o entendimento. Todo o livro de Provérbios, ele é basicamente, ele enfatiza isso o tempo todo. Honrar pai e mãe não significa somente você obedecer e acatar, não, mas você se atentar e preservar. Tá entendendo? Então, isso está no lado de Gevurah, que é o lado feminino, o lado do cuidado. E aí, qual é o quinto? Não, quinto não, desculpa. É o sexto, que é diferente. Não matar. Por que você não mata? Porque você encontra beleza na vida. Não é isso? É o equilíbrio. Se toda a vida é bela, toda a vida pertence ao Criador, então você não pode tirar a vida de ninguém. E aí, o de Netza, que é a vitória. Não adulterarás. Ou seja, se eu sou grato por aquilo que eu tenho, que eu recebi, eu não traio. Não é isso? É demonstrar que eu honro as minhas vitórias. É preservar a própria vitória. E depois em Rude, que é a humildade. Não furtarás. Se eu tenho a humildade de saber que o mérito do outro é válido. Né? Por mais que eu não goste do outro, o que é dele. Eu não posso roubar do outro aquilo que não é meu. Isso é falta de humildade. É soberba, é achar que o outro não merece aquilo que tem. E aí, o nono, qual é? Não levantarás falso testemunho. Não mentir, não dar falso testemunho, né? Contra o seu próximo. Isso é fundamento. Isso é fundamental, a mentira. Por quê? Porque a mentira ela já está mais perto. Vê que Yesod ele já está mais perto da realidade aqui. E o que sai da boca já começa a compor a nossa realidade. Porque essas três sefirotes aqui, ó, amor, justiça e beleza, você vê que é ligado mais para a área sentimental. Agora, a vitória, humildade e fundamento já está mais ligado, já são ações prévias, né? Já são sentimentos de uma realidade mais ocasional. Aqui não, aqui a pessoa ama porque ama, odeia porque odeia. Tá entendendo? Um acha bonito, o outro acha feio, mas vitória e humildade, isso depende muito da nossa relação com as coisas de fora. Tá entendendo? E isso traz os fundamentos. Esse fundamento, ele já se converte em palavras. Palavras são o primeiro passo de uma realidade. Tá entendendo? Então eu não minto. Por quê? Porque eu quero que a minha realidade seja composta de verdade. Tá entendendo? E aí entra o último mandamento: não cobiçar as coisas alheias. Por quê? Porque a minha realidade é o que precisa ser construído. E da mesma forma que o Eterno abençoa a mim, Ele também abençoa os meus irmãos. Eu não preciso cobiçar nada do que não seja meu. Tá entendendo? Então assim, olha só. Só para a gente poder fechar agora, ó. De acordo com um cálculo padrão, há 77 mandamentos positivos e 194 mandamentos negativos que podem ser observados hoje. Ou seja, dos 613 mandamentos, somente 245. É isso? Não, 271. Dos 603 mandamentos, hoje em dia, só 271 mandamentos podem ser observados. Sem a presença do templo, sem os sacrifícios, sem toda a ritualística sacerdotal. Então, 271 mandamentos ainda podem ser observados hoje. E desses 271, 26... Alguém conhece esse número 26? Que é o número do valor do tetagrama. 26 só podem ser cumpridos dentro da terra de Israel. Dentro da terra de Israel. Tá entendendo? Então, existem só 245 mandamentos que podem ser observados hoje em dia. Aí, mas não tem que cumprir os 613? Tá, mas então, quem não teve oportunidade em vidas passadas, vai ter em outros. Não tem problema. Porque essa não é uma briga tua, é uma missão da tua alma. E a tua alma ela precisa de vários ciclos para completar o seu trabalho. Então, nossas almas já cumpriram a maioria dos mandamentos. Indo e voltando? Oi? Indo e voltando. E agora nós temos aqui a oportunidade de ainda cumprir 245. Porque 26
só podem ser cumpridas Mitsubishi. dentro de Israel. É. São 271 almas ao todo. Então, 2 mais 7 mais 1, 10 mandamentos. Ou seja, mudou alguma coisa? Porque a base da Torá ainda continua sendo os 10 mandamentos. Então, mas não pode mais cumprir ritualística. Sabe aquela coisa? Não tem que cumprir todos os mandamentos? Mas quando fala de cumprir todos os mandamentos, está falando disso. Ô, Rodrigo, Todo. Aqui, ó. Existe alguma mulher que pega qualquer um dos 10 mandamentos? Ele serve para mulher, para homem, para idoso e criança? Sim, para todo mundo. Qualquer um dos 10 mandamentos serve para todos, certo? Então, esses mandamentos, todos podem cumprir, não podem? Eu preciso ser judeu para cumprir? Não. Tá entendendo? Então, por que tem a questão das 7 leis de Noa? Para que o gentio possa entrar no átrio. Uma vez no átrio, a opção de avançar e retroceder é de cada um. Ah, mas eu não quero avançar e não quero retroceder, eu quero ficar aqui. Tudo bem. Pelo menos você está dentro de alguma coisa. É melhor ficar, melhor estacionar do que retroceder. Só que a ideia é retroceder, a ideia é avançar. Avançar, por quê? Porque a nossa tarefa de alma é cumprir os 10 mandamentos. Só que isso tem que ser por amor. Porque já deu hora? Baruch Hashem. Então, se já deu hora, acabou a aula, né? Baruch Hashem, a alma Isso aí não é- maravilhosa. isso aí não é obra do acaso, não. Isso aí não. Oi? Isso aí não é obra do acaso. Não existe acaso. O acaso é a gente que faz. Tá entendendo? O acaso não é algo que vem de fora, ele vem de você. Você Não foi por acaso que você tropeçou na quina, porque você não queria. Não foi? A quina estava ali. Você tropeçou, foi por acaso. Mas alguém te empurrou, alguém empurrou teu pé ali? Não, isso foi o acaso. Então o acaso geralmente ele parte da gente. Agora, por acaso eu estava andando, caiu uma escada. Aí já é um acaso que já está relacionado à lei da natureza. Ah, teve um desmoronamento lá na área. Aí já é um acaso da natureza. Mas será que é acaso? Será que é acaso? Não, tipo assim, tem muita coisa que a gente chama de acaso, que na verdade é descaso. É descaso. Porque vamos supor, você sabe que se entupir todos os bueiros, vai ter enchente? E aí o que você faz então? Se não enchente lá no O que a população faz? Vai lá e entope. Então é acaso? É descaso. Entendeu? Então tem coisas que a gente precisa ter essa percepção, entendeu? Então eu falei que isso não é obra do acaso. Por quê? Porque tudo bate certinho, né? Aí não tem como você pôr obra do acaso. Não, acaso é